Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de uma questão interessante falando sobre refração. Essa questão ela é da FUVEST, tá? Essa questão é da FUVEST e ele fala para nós assim, olha, dois sistemas ópticos, D1 e D2, são utilizados para analisar uma lâmina de tecido biológico a partir de direções diferentes. Em uma análise, a luz fluorescente emitida por um indicador incorporado a uma pequena estrutura presente no tecido é captada simultaneamente pelos dois sistemas ao longo das direções tracejadas. Então, olha o que ele falou aqui. A luz, ela não está sendo emitida pelo D1 nem pelo D2. A luz está sendo emitida por um indicador fluorescente incorporado no tecido. Então, a fonte de luz é o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. As fontes de luz estão no tecido. O D1 está recebendo a luz que saiu do tecido e a luz saiu numa direção vertical. O D2 está recebendo a luz que saiu do tecido numa direção inclinada. E aí, então, ele pergunta, para que a luz tenha chegado ao D1 e chegado ao D2, de onde essa luz saiu? Aí ele te dá uma dica. Suponha que o tecido biológico seja transparente e que tenha um índice de refração semelhante ao da água. Lá de fora é ar. Está no desenho, lá de fora é ar. Então vamos lá. Olha só. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, então, que a luz saiu nessa direção. E ele quis dizer que a luz saiu nessa direção. Então, na verdade, ele fez uma questão meio às avessas. Como assim, professor? Ele deu o raio refratado e está perguntando de onde veio o raio incidente. Porque, normalmente, as questões, elas trazem o raio incidente e perguntam para onde vai o refratado. E essa é o contrário. Ele deu os raios refratados e está perguntando, olha, para ser refratado assim, o incidente veio de onde? Tá? Bom, o que é melhor aqui? A melhor coisa é começar pelo D1. Sabe por quê? Para o raio sair desse jeito, se eu traçar a normal, a superfície, você vai perceber que o raio vai estar em cima da normal. Então, o ângulo de refração é zero. E o ângulo de refração só é zero quando o ângulo de incidência for zero. Em outras palavras, a luz só sai perpendicular à superfície se ela chegar perpendicular à superfície. Uma luz que vem de E não chegaria perpendicular à superfície aqui. Uma luz que vem de B não chegaria perpendicular à superfície. Para a luz chegar perpendicular à superfície, ou ela veio de A, ou ela veio de D, ou ela veio de C. Então, para a luz chegar perpendicular à superfície e assim sair perpendicular, ou ela saiu de A, ou ela saiu de D, ou ela saiu de C. Então, o D1 me permite afirmar que a luz saiu ou de A, ou de D, ou de C. Para a gente poder escolher quem é o ponto correto, se é A, se é D ou se é C, a gente então agora tem que olhar para o raio D2. O que acontece? Automaticamente, ele disse que a lâmina de tecido biológico ela parece com a água. Então, ela é mais refringente, o ar é menos refringente. E aí, eu tenho que lembrar que quando a luz passa do meio mais para o meio menos, a velocidade aumenta. E o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Então, observa. Se você pegar um raio que veio de D, o raio de D passou reto. O raio de D passou reto.
E se ele passasse reto, os ângulos seriam iguais. Não pode. O raio que veio de A chegou aqui com um ângulo grande, saiu com um ângulo menor. O raio que viria de C, chegaria com um ângulo pequeno, sairia com um ângulo grande, que está de acordo com a lei de Snell. Do meio mais para o menos, velocidade aumenta, ângulo aumenta. Então, automaticamente, para que eu tenha a obediência à lei de Snell, a luz só pode ter saído do ponto C. Que aí, para o D1, a luz foi reta porque ela era perpendicular à superfície. E para o D2, a luz, velocidade aumentou, ângulo aumentou. Porque o ângulo não era igual a zero, o ângulo era diferente de zero. Por isso, então, o ponto correto é o ponto C. Alternativa C, alternativa correta. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima.